Oi, Daisy! Olá! Olá! Daisy, Tudo eu já vou bom? começar. Tudo ótimo. Eu vou começar falando que eu sou uma grande fã, certo? Esses dias de pandemia, né? Esse ano de pandemia, eu participei de alguns eventos online e eu achei uma palestra sua. E aí eu fiquei, caramba, que coisa legal que essa mulher faz. E aí saí pesquisando todos os eventos e assim, hoje a Elaine tá de prova, né? Eu adorava ficar vendo, né, os seus vídeos, porque eu acho que todas, né, todas que estão assim, são uma inspiração pra gente. E você específico, assim, abriu meus olhos, assim, a biomatemática, falando sobre isso. Eu fiquei muito feliz, muito contente mesmo. Então, eu já quero começar deixando bem claro isso, tá? Você é muito Obrigada. querida por a gente, muito querida mesmo. Ai, que Quem não bom. é fã da Daisy, né? Ai, que bom. Aí, olha só, a Daisy, gente, deixa eu fazer uma apresentação rapidinho, né, sobre ela. A apresentação não vai fazer jus a ela, mas eu vou tentar, certo? A Daisy, ela tem graduação em matemática, ela é bacharel em matemática, pela Universidade Federal do Espírito Santo, e durante a graduação ela foi bolsista da CAPES, olha só. Fez mestrado e doutorado no IMPA, certo? Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Você pode me corrigir, tá? Se eu estiver errado. Claro. O mestrado dela foi em geometria diferencial e o doutorado foi em biomatemática, que é um pouco sobre o que ela vai falar para a gente hoje. Ela já foi professora substituta da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, atuou no Laboratório Nacional de Computação Científica, lá no INPA também, certo? Atualmente ela é professora do Cefet, do Rio de Janeiro. E ela vai falar um pouquinho mais dela, eu acredito, durante a palestra dela. Então, olha só, Deise, você pode ficar à vontade, fazer a sua apresentação, certo? E aí, pode começar. Tá. Desculpa, eu esqueci de compartilhar os slides, mas agora acho que eu consegui compartilhar. Eu fiquei muito emocionada hoje. Eu estava emocionada ouvindo as professoras falando, Rosângela Sá me abandonou. Eu fiquei realmente, assim, em vários momentos emocionadas. O dia 12 de maio é um dia muito, muito especial para a gente, né, matemáticas. Eu fiquei assim, estou emocionada de ouvir você falar. Nossa, obrigada demais, demais da conta, assim. Eu adoro o projeto de vocês, assim, sempre que eu vejo a Helene falar, eu fico super, super, assim, inspirada. Até eu tenho um projeto, né, até que trabalha com as meninas lá do Cefet. O Cefet, eu não sei se vocês sabem, eu vou só falar um pouquinho, eu ia falar no final, mas eu vou falar um pouquinho agora. Ele é um centro federal, né? Mas ele tem tanto ensino médio técnico quanto a graduação. Então a gente tem um projeto que mistura, né, todas as alunas participam do projeto. E a ideia do projeto é em escolas do município, né, de Fundamental 1 e 2. Então, assim, é um projeto que eu tenho um amor muito grande, principalmente porque lida com crianças pequenas, que eu acho que é exatamente quando a gente tem que conseguir, né, assim, cativar elas para matemática. Mas até um beijo. Ai, minha amiga querida, se também um beijo aí, viu? Ó, a gente vai ficar aqui, eu vou ficar aqui falando com as minhas amigas, com vocês também, Rosângela. E assim, é um projeto que eu tenho muito carinho, amor, assim, é um projeto que... E foi um pouco por conta de vocês, assim, porque lá no EBMM, né, a gente, no IMPA, quando teve o encontro, a Simone mostrou aquela foto maravilhosa, eu amo aquela foto no final. Foi inspirador para todo mundo, né? Foi isso. E muito obrigada, viu, Rosângela? Eu quero te agradecer muito pela sua introdução. Adorei, fiquei realmente emocionada. Muito, muito Ah, que obrigada é isso, mesmo. nada. Daisy, eu não vou lhe abandonar, tá? Eu vou só sair aqui para você ficar mais à Tá bom, vontade aí. obrigada. Eu sei, obrigada. Gente, eu escolhi hoje falar, né? Eu vou falar um pouquinho de modelos matemáticos para a COVID, que é assim, o que está na moda hoje, né? Eu faço biomatemática, né, desde o doutorado. E aí, obviamente, agora sempre trabalhei com esses modelos um pouco parecidos com os modelos do tipo C. E aí é claro que quando veio a Covid-19, eu fui trabalhar com modelos de Covid também. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, se eu conseguir, obviamente, porque eu estou nervosa, então não estou conseguindo nem passar os slides, mas eu vou conseguir.
vou começar falando, né, como é que são esses modelos. Esse é o modelo que eu trabalhei, o modelo que eu comecei trabalhando com a Covid, com um grupo de amigos, colaboradores. Ele parece um modelo grandão, assim, mas ele não é, não. Ele é um modelo do tipo CIR. Vou mostrar para vocês onde está o CIR, tá vendo? Está aqui no S, no I e no R, ó. Aí, também você poderia olhar e falar assim, não, mas tem aquele CIR, mas o CIR é quando você bota esse E aqui no meio, que são os expostos, tá vendo? Então, fica CIR, né? E aí, a gente resolveu incrementar um pouquinho mais, a gente botou essa quarentena aqui, isolamento social, né? A gente chamou de quarentena na época, mas era isolamento social. A gente tem o I, normalmente a gente usa para infectados, só que aí, na Covid, tinha uma coisa particular que a gente tinha os infectados com sintomas e os infectados sem sintomas, que a gente chama de assintomáticos. Então, é esse aqui que está aqui. Os recuperados, que é esse R aqui. A gente tinha também, como a gente começou a fazer teste para Covid, a gente testava se as pessoas estavam ou não com Covid, então a gente passou a ter os diagnosticados. E, infelizmente, a Covid é uma doença que leva a óbito, então a gente também teve que criar uma categoria de mortos, né? Então, isso é um modelo que a gente chama de compartimental, né? E o que significa isso? É que você pode pensar que você vai mudando de compartimento, você sempre vai mudando de compartimento, né? Eu sou suscetível, dado que eu encontre com um infectado, né, uma pessoa que tenha, ou passe por algum lugar que tenha a infecção, eu vou pegar, e eu vou ser contaminada, e eu vou para a categoria de exposto, né? E essa beta que está aqui, ó, é a taxa que manda ele lá para a categoria de exposto. Aí, bom, eu estou exposto, eu tenho um tempo que eu vou desenvolver, se eu for desenvolver sintomas, tem um tempo que eu levo para desenvolver sintomas. Então, dado que eu vou desenvolver sintomas, eu posso desenvolver sintomas, quando eu desenvolver, eu venho para esse I aqui, que é o infectado sintomático. E aí, olha que interessante, esse sigma que está aqui, ele diz para mim esse tempo que eu levei para ter meu sintoma. E esse rho que está aqui, ele diz a quantidade, ou seja, a quantidade de pessoas que estavam expostas e tiveram sintomas. Então, do mesmo jeito, eu vou ter, se aqui é a quantidade que tiveram sintomas, 1 menos rho foi a quantidade que não tiveram sintomas, tá vendo? Então, ela vem para cá. E aí, o meu sigma também está aqui, que, né, a gente sempre vai contar o sigma como sendo aquela quantidade que tem sintomas, né? É o tempo, a quantidade de tempo que você leva para ter sintomas, caso você venha a ter sintomas. Senão, você vai ser jogado como assintomático. E aí, depois, gente, o interessante é o seguinte, você vai ter assintomáticos e sintomáticos. E aí, dessas duas categorias, você pode ter que um tanto desses vão se recuperar, então eles vêm aqui para recuperados, né? Mas antes de se recuperar também, ou, né, antes de, quer dizer, tem uma taxa desses assintomáticos, por exemplo, que vão ser diagnosticados, e uma taxa desses infectados também, que também vão ser diagnosticados. E aí, dos diagnosticados, você também tem uma taxa que vai vir aqui para recuperados, tá vendo? No início, a gente considerava esse epsilon A aqui, que é a taxa de assintomáticos que viram diagnosticados, como 0. Por quê? Porque no início da infecção, no Brasil, pelo menos, a gente não estava testando assintomáticos. Hoje a gente já testa. Em alguns momentos a gente começou a testar assintomáticos. As pessoas estão se testando. Então, tem gente que testa e dá que não tem a Covid. Porque na maior parte das vezes, no início, a gente só estava testando sintomáticos. Então, para você ver como é que esses modelos, mesmo sendo o mesmo, eles vão mudar com o tempo, porque lá no início a gente tinha que esse epsilon era 0, hoje a gente não pode mais dizer isso, hoje ele já é alguma coisa, e essa curva foi constante ao longo do tempo, então, quer dizer, em algum momento do tempo, esse epsilon A, ele mudou. Então, por isso que é tão difícil, e por isso que tantas vezes você ouve assim, mas o modelo vai ter que mudar de novo. Vai ter que mudar de novo, porque a gente introduziu políticas novas, ou alguma coisa mudou, e a gente vai ter que fazer o modelo agora, ler isso que, né, mudou. Aqui, infelizmente,
a gente tem uma taxa de mortalidade, né, para quem está diagnosticado, e a gente também tem uma taxa de mortalidade para quem não foi diagnosticado. Nem todo mundo que morre de Covid foi diagnosticado, tá? No início, muito menos, mas ainda hoje também. Tem muita gente que pode ser diagnosticada após a morte, tá? E aqui também a gente tem, eu meio que pulei, mas eu não pulei, não. A gente tem os suscetíveis, que são as pessoas que poderiam virar expostas. A gente tem o isolamento social, que é o que a gente tem tentado fazer. Ou seja, você vai para isolamento social numa taxa P, e essa taxa lambda que a gente está botando de volta é aquele tempo que você consegue ficar sem ir, por exemplo, ao mercado, né? 7 dias, 8 dias, né? Porque de tempos em tempos você vai ter algumas pessoas que retornam, que saem da quarentena e vai lá voltar a ser suscetível de novo. Essa taxa aqui ela é pequena, mas ela tem as pessoas que retornam, né? É aquela que está retornando. E esse modelo, a gente introduziu esse delta. Esse delta é o que a gente chamou de mediação pelo ambiente. O que era isso? Tinha muita gente, muitas pessoas que juravam que elas não tinham contato com pessoa infectada, juravam que elas não saíam de casa, mas elas pegavam Covid. É uma taxa muito pequena, tá? Mas existe. E a gente queria saber se os modelos conseguiriam detectar isso, né? Conseguiam enxergar isso. E realmente, quando a gente olha quando a gente rodou esse modelo, a gente começou a perceber que realmente esse delta, em alguns casos, eram muito pequenos, mas em outros casos era um pouco maior, ou seja, as pessoas estavam se contaminando, elas poderiam ter a percepção que elas não estavam tendo contato, mas elas estavam, de alguma forma, sim, tendo contato. Mas no primeiro momento, a gente estava querendo só realmente ver se tinha possibilidade, por exemplo, matemática de você pegar Covid no elevador do seu prédio, ou indo à lixeira do seu prédio, essas coisas assim que a gente não aceita, mas que realmente poderia ser possível, né? Então, esse é um modelo. Eu abri, tá vendo, bem pequenininha, assim, eu tentei botar os pedaços, porque eu sei que tem bastante aluna eu imaginava que ia ter bastante aluna de graduação e de mestrado, e aí eu queria mostrar para vocês como a gente monta esses modelos, né? Porque não são difíceis. E você pode montar um modelo desse para qualquer tipo de doença que você quiser, assim, né? Você conhecer um pouco da biologia dela, né? Esses modelos de disseminação a gente consegue montar. E eu queria que vocês tivessem essa sensibilidade, porque não é difícil. Na verdade, se você fez cálculo 1, você consegue. Por quê? Porque, olha, esses modelos são modelos que só levam em conta uma derivada no tempo. Então, eu pego o meu conjunto de suscetíveis, que é esse compartimento S, e eu vou ver a derivada dele no tempo, que é a taxa de variação, né? A gente aprende lá em cálculo 1, taxa de variação, derivada é isso. Então, eu vou lá e boto a minha derivada de um lado da minha equação, e aí eu vejo como é que ele brinca de sair e entrar nesses compartimentos. Então, se eu saio do S, eu dou uma taxa negativa, né? Estou saindo, deixando de estar no S. E se eu entro no S, eu dou uma taxa positiva, né? Então, com isso, olha que interessante, a gente vai ter que começar a montar toda a nossa brincadeira aqui em torno do S. Vamos montar em torno do S, então, para ver se a gente consegue ir, né? Eu saí do S e fui para expostos, só que com uma taxa beta. Só que eu não saio do S sozinho. Isso que é interessante, por isso que você tem que conhecer a dinâmica da doença. Eu, para sair do S, eu tenho que ter um contato com uma pessoa infectada, seja ela sintomática, seja ela assintomática. E por isso que você ganha esses termos de produto, tá vendo? Por isso que o seu S fica aqui juntinho com o seu beta, tá vendo? Que é a taxa, né, a taxa de contágio da doença, de contaminação da doença, mas para eu poder mudar, eu tenho que encontrar com I, e aí eu também tenho que encontrar, ou eu tenho que encontrar com I, ou eu tenho que encontrar com A. Claro que pessoas que estão com sintomas, no caso da Covid, elas transmitem mais a doença. Então, a gente deu uma penalidade aqui, que é esse teto,
Como é que eu não falo nenhuma letra grega errada hoje, viu, gente? Eu preciso dar uma penalidade, ou seja, eu tenho que colocar alguma coisa aqui menor que 1, que mostre que o assintomático, ele está infectando menos do que o sintomático, tá? Então, para isso que está essa constante aqui. O negativo, né, porque está saindo do S. Eu ainda saio do S, ó, só que eu saio sozinho. Eu vou pro, né, a gente pensa que a pessoa vai ficar lá em isolamento sozinha, né, sozinha que eu tô querendo dizer, ela mesma vai ter consciência de ir pro isolamento. Então, é esse P que tá aqui. E eu volto, que é aquela ideia de que a gente sempre tem alguém que volta, que sai, né? A gente não consegue ficar também tanto tempo isolado, né? A gente sempre tem que ir, vai ter que ter algum tipo de contato. Então, aqui tá, esse lambda tá representando isso, e você vê que ele é positivo. Então, com isso, eu terminei todas as setinhas do S, né? E agora, por exemplo, posso ir pro Q. Vou pro Q que tá aqui. Aí o Q, ó, ele tem setinha que sai para o exposto, que é o delta, né? Então, você vai ver que esse delta que tá aqui, ele sai, então, é negativo. Ele sai para os suscetíveis também, que é o lambda, então ele tá aqui. Tá vendo? E ele tem também, ele recebe uma setinha do S, que é o pessoal que veio, né, ficar em isolamento. Então, com isso também, a gente fechou a equação da quarentena, do isolamento social, né? Agora eu vou para do E, esse E aqui do meio, que são os expostos, ou seja, são aqueles que estão contaminados, mas eles ainda estão no período de que eles estão sem transmitir, sem desenvolver sintomas. Eles ainda estão naquele período que você não está ali, eles não sabem que eles estão contaminados, eles não teriam nem como saber. Na verdade, é mais que isso, porque não é uma coisa consciente da pessoa, né? É o período mesmo de incubação da doença, aquele tempo que ele fica ali sem se manifestar. Tem vários estudos mostrando que você poderia ter pré-sintomáticos, na verdade, né, que seriam aquele que mesmo nessa categoria de expostos, você ainda teria uma categoria de indivíduos que eles transmitem a doença mesmo não ainda nesse período, mas nesse modelo a gente não tratou isso, então a gente deixou isso quietinho, esse modelo a gente só considerou mesmo os expostos. E aí vamos ver como é que tá essa dinâmica dos setinhas dos expostos. Então, ó, aquele mesmo termo que eu tinha no S, que era o termo dos que se contaminavam, eles se contaminam e viram expostos. Então, eles vêm aqui para baixo, ó, bonitinho no E, só que em vez de sinal de menos, ele vem com sinal de mais, taxa positiva, né? E aí, foi aquilo que eu falei para vocês, o sigma que tá aqui, tá vendo? Ele é o tempo que esse pessoal ficou lá como exposto. Então, ele é só o sigma E. Aqui no E, ele é só o sigma E, porque ele só virou sigma E. Ele está saindo. Um pouco vai para o assintomático, um pouco vai para o sintomático. E a gente também tem o nosso deltazinho lá, que a gente colocou, que era o povo que não estava sabendo, mas estava se contaminando. Então, o que a gente fez? A gente não botou eles como suscetíveis, porque a gente pensou o seguinte, vamos pensar que as pessoas que estão como suscetíveis, elas têm a consciência que elas são suscetíveis, né? Então, vamos botar esse pessoal indo direto para exposto, como se eles não tivessem essa consciência, né? Então, com isso, a gente fechou 3 equações, ok? Aqui, ó, eu abri agora para a gente exatamente pegar só os assintomáticos. Lembra que os assintomáticos é aquela a parte dos expostos que vieram com 1 menos Rho, né? Porque o Rho foi para sintomáticos. Então, chega no assintomático essa proporção, essa taxa, né? Sai dele quem vai ser diagnosticado e quem vai ser recuperado. E nota que aqui a gente não tem morte. Por quê? Porque a gente está considerando que os assintomáticos são os que não têm sintoma. Então, se não tem sintoma, eles não teriam como vir a óbito pela Covid, tá? São realmente aquelas pessoas que passam pela Covid tranquilamente mesmo, sem ter sintomas, sem ter grandes problemas, tá bom? Agora,
eu vou para o infectado, e esse é o sintomático, é aquele que tem sintoma, né? E aqui a gente vê que a gente vai ter, infelizmente, essa setinha de saída para o compartimento de mortes. A gente tem os que são diagnosticados e a gente tem os que são recuperados. Também é uma boa caixinha. Recuperados é que a gente gosta muito. E você nota que todos que a setinha está saindo, né, recebe menos. E o que está entrando é exatamente o nosso sigma rho, que eu já falei, que vem aqui. Tá bom? A gente também tem uma forma de contabilizar na biomatemática, né, como a gente vai contar, né, como a gente faz essas taxas. Essas taxas, às vezes, não são nada fáceis de simular, tá? Com os dados da Covid, a gente usa os dados, então, esse DI, por exemplo, que vocês estão vendo aí, ele vem dos dados, né, ele vem dos dados de diagnosticados e de infectados. Na verdade, não mais esse, mas um outro, mas esse também. A gente tem como tirar dos dados. Esse daqui também, esse gama aí, a gente tem como tirar dos dados, e é uma conta, né? Você vai fazer taxa mesmo, né? Você divide lá a quantidade que tem, a quantidade que foi exposta, dividido pela quantidade que se recuperou, e a gente consegue fazer isso. Não é, isso é tranquilo e não é, porque essas taxas, normalmente também a gente tem que ajustar com o modelo. Então, por isso que sempre é muito dinâmico. Os dados sempre têm problemas. Gente, dados sempre tem problema. Qualquer um que trabalha com dados sabe disso. Dado real é muito complicado, porque eles estão sempre... Você sempre tem que tratar os dados de alguma forma para você conseguir trabalhar com eles, né? Então, mas isso é toda uma outra teoria, toda uma outra história, né? Bom, aqui a gente ficou também meio bagunçado, né? Cheio de coisa, tá vendo? Eu vou começar com o compartimento de diagnosticados, né? Então, ó, a gente olha aqui para o diagnosticado, a gente tem 2 setinhas chegando e 2 setinhas saindo. Então, essas 2 que chegam, mais. Eu já expliquei as taxas nos anteriores, né? As 2 que saem, né? Essas 2 que estão saindo, são exatamente a taxa de recuperados, que está aqui, e a taxa que, infelizmente, a gente sabe que existe, que é a de óbitos, né? Então, que vem para cá. Depois a gente tem o compartimento de recuperados, que é o melhor compartimento de todos, né? É aquele compartimento que recebe setinha de todo mundo, né? O recuperado só recebe setinha, então ele é positivo em todos, tá vendo? É bem interessante. E a gente ainda tem o nosso compartimento, que nessa doença é um compartimento que hoje faz muito pesar a gente, né, mas está aí, que são de mortes, e também ele é um compartimento que só recebe setinhas, né, que vem dos diagnosticados, que vem a óbito, e dos infectados, tá? Com isso, a gente montou o nosso sistema dinâmico, nós montamos o nosso modelo, né? E aí, o que a gente faz com esse modelo agora, né? Aqui, deixa eu só fazer um ponto, que foi porque esse modelo foi a gente que introduziu, né? O grupo que estava trabalhando que introduziu esse delta. Então, eu fiz um ponto só para mostrar para vocês que foi de diferente que a gente criou nesse modelo, né? Esse aqui é o artigo que a gente usou como base, tá? É isso. Então, a gente cria, tá vendo? Olha que modelo bonito. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equações. E a gente tem que solucionar, né? Resolver essas equações aí no mínimo. Mas uma coisa, antes da gente resolver numericamente, traçar curvas, é claro que a gente vai fazer isso usando o método numérico, e aí quem está na graduação vê isso lá em cálculo numérico, mas antes disso, eu queria fazer uma brincadeira com vocês, né? Que é calcular os pontos de equilíbrio, as estabilidades e o número de reprodução base. O que é o R0? Esse R0 foi muito comentado, é esse que está aqui, tá vendo? Se vocês olharem, eu não vou ficar ditando ele, porque ele é enorme, né? Mas ele é como, se vocês olharem lá, é como se a gente tivesse
um monte de transmissão aqui em cima, tá vendo? Que esses aqui são exatamente os termos de transmissão, né? De como se transmite. E esses aqui são os termos, se você olhar, de transição, de como uma coisa muda para outro compartimento depois. O que eu estou querendo dizer com isso, ó, esses aqui eram os termos de encontro para você ser contaminado com a Covid, né? E aqui já como você migrava de alguns compartimentos para os outros, e se você notar, é exatamente os termos dos assintomáticos e dos infectados com sintomas, ou seja, exatamente daquelas pessoas que tiveram Covid, tá? Bom, a primeira coisa que a gente fez nesses modelos, e a primeira coisa que eu faço, eu tive que calcular os pontos de estabilidade. Então, o que é ponto de estabilidade? A gente sabe, né, lá quem fez um pouquinho de EDO, a gente zerou todo mundo aqui, as taxas, né, no tempo, a gente zerou isso aqui, e calculou algebricamente esse sistema. Quando a gente vai fazer isso, para o delta maior que zero, o único ponto de estabilidade, ou seja, perdão, o único ponto de equilíbrio é esse ponto que está aqui. Facinho, né? Então, guarda ele aí. Agora, quando o delta é igual a zero, não. Aí a gente tem mais pontos, a gente vai ter, na verdade, esse ponto que está aqui, tá? Ok? Nota que aqui, né, nesse caso, o que isso fala biologicamente para a gente? Aqui você vai ter todo mundo zero, você tem só recuperados e mortos. O que ele está dizendo? Que no final da sua pandemia, ou todo mundo vai estar recuperado, ou todo mundo vai estar, bem, enfim. Então, bem, segura, esse é o que está dizendo esse modelo. Esse daqui com delta igual a zero, né, a gente já não tem isso. A gente vai ter uma quantidade suscetível que não pega a doença que está lá, uma quantidade de expostos, tá vendo? Não, tem que ver a ordem que eu botei. Vou ter que botar, gente, desculpa. De quarentena, na verdade, né? De pessoas que ficam lá isoladas. E a gente tem lá no final os recuperados e os mortos também. Deixa eu só dar um parênteses para vocês. É que aqui nesse modelo, lembra que as pessoas estão pegando Covid sem saber, né? Sem ter a consciência de que elas voltaram a ser suscetíveis, né? Elas estão achando que estão isoladas em casa e continuaram pegando. Já nesse daqui, não, a gente está dizendo que todo mundo ou está suscetível ou está em quarentena, então aqui a gente tem esse termo que são essas pessoas que vão ficar em quarentena, né? Até acabar tudo e não vão sair de casa e pronto. A gente tem isso um pouco na sociedade, tá? Tem pessoas que são assim, então, enfim. E aí, vem essa história do R ser maior ou menor que 1, e essa história do R ser maior ou menor que 1 vem da matemática, e era isso que eu queria mostrar para vocês, né? A primeira coisa que eu botei aqui, eu sei que assusta um pouco, mas não é para assustar, não. É que esse R e esse M, ó, e agora eu vou chamar de RM, porque eu vou passar a lidar com isso aqui só matematicamente, tá, gente? Eu não quero mais pensar que isso representa o que está representando hoje pra gente, tá? Mas vira uma integral, tá vendo? Porque eu poderia simplesmente resolver sem muita pretensão e passar, né, isolar as variáveis, né, e a gente sabe que a gente poderia ter esse sistema equivalente aqui integral. Então, se eu tivesse o meu D, o meu I e o meu A, eu conseguiria achar o meu R e o meu T, ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu calculei o jacobiano, não se assusta, é aquele sistema, né, eu saí derivando lá aquelas equações em função do S, das variáveis, eu achei essa matriz jacobiana e eu acho duas colunas de zeros, que são exatamente as colunas que são referentes a essas duas equações, tá? Então, eu fico com essa matriz jacobiana linda. Na verdade, ela é bonita mesmo, porque ela está cheia de zeros, né? Então, isso é ótimo do ponto de vista para a gente calcular autovalores e essas coisas. E aí, depois, eu fui lá e apliquei essa matriz nesse meu ponto. Comecei com delta maior que zero e apliquei nesse meu ponto e achei essa outra matriz, né? Bonita também, mais zeros ainda, mas ainda é uma matriz grande, né? E
calculei os autovalores. É claro, gente, que isso é uma brincadeira para mostrar para vocês que isso que eu fiz não foi na mão, obviamente. É possível fazer na mão. Claro que é possível, mas eu usei um programa numérico, óbvio, para fazer isso. E aí eu achei esses autovalores, então eu achei exatamente aqueles 2 autovalores zeros lá, que a gente sabia que a gente ia encontrar, e achei, olha que interessante, eu achei várias coisas negativas. E aí a gente precisa, claro, um pouco mais de estudo lá na dinâmica dos sistemas, para saber que quando a gente tem autovalores negativos, a gente sabe que a gente vai ter alguma coisa estável, né? Então, a gente vai olhar e vai tentar ver se esses aqui que estão me causando mais estranheza ainda são negativos, porque os outros claramente são, né? E a gente vê que sim, esse daqui, por exemplo, você vê que ele é um alto valor negativo, quer dizer, na verdade, eu tenho menos aqui, né? Então, a gente só precisaria olhar para essa parte do sistema aqui dentro, para garantir que ele fosse negativo, né? E, realmente, a gente, quando vai fazer as contas, e essa conta que está aqui embaixo, a gente vê que isso aqui, que está aqui dentro, é menor do que um positivo, e enfim. Então, a gente consegue aí fazer tudo, a gente vê que isso vai realmente ser negativo, né? Ou vai ser complexo, e aí você vê que eles estão conjugadinhos bonitinhos, e esses valores estão aqui negativos, a parte real. Perfeito para a gente. Então, a gente conseguiu, né? Com o caso do delta maior que zero. No caso do delta igual a zero, aí isso eu queria falar para vocês, que tem uma outra teoria na biomatemática que é bem legal, que é essa história da matriz de transição e da matriz de transmissão. O que é a minha matriz de transmissão? A minha matriz de transmissão é aquilo que faz a doença se propagar. Então, no nosso caso, era aquilo que eu estava falando para vocês, ó. É esse termo aqui, né? E é os expostos, que eles já estão, né, com a doença. Então, são esses 2 termos aqui, e que eles dependem de I e de A. Então, por isso que eles entram aqui nessas 2 posições, tá vendo? Porque eles estão na primeira equação que eu separei, que são a equação dos meus expostos, e eles estão exatamente, ó, o A tá aqui, eu acho que o A é porque eu boto o A primeiro, então o A entra aqui, e o I entra aqui, tá vendo? Tá bom? E depois a gente tem a nossa matriz de transição, que vai ser a que vai transitar entre o compartimento de exposto para o compartimento de assintomático e de infectado, né? E que vai sair dali também. Então, são todos esses que vão entrar, se você olhar essa matriz que está desse lado. E aí, ó, a gente vai ter o nosso sigma aqui, tá vendo? Que está nesse ponto, né? E aí a gente vai começar a ver, né? Do sigma, você vai para essa taxa aqui, para o assintomático, para essa taxa aqui, para os expostos, para os infectados, por isso que é o negativo, e você vai, aqui é o que deixa o meu A, né, e aqui o que deixa o meu I, tá? Então, você cria essa matriz, e aí você tem toda uma teoria matemática que vai dizer para você que o raio espectral da matriz dessa vezes a inversa dessa, ela vai te dar essa transmissão, como vai ser esse R0, e é exatamente isso que está aqui. Claro que eu também não calculei nada disso na minha mão, eu usei um programa numérico, um programa simbólico para fazer isso. E aí, mas isso é bem interessante, porque agora eu posso rodar no meu tempo, tá vendo? E eu posso indo ver, controlando esse R0, sabendo se ele está maior ou menor que 1. Então, maior que 1 vai significar para mim, provavelmente, que ainda estamos numa fase de contaminação, tá? E quando eu tiver no R menor que 1, quer dizer que eu já estou numa fase que eu estou com a doença saindo embora, ou seja, ela está começando a diminuir na população, tá? Então, por isso que é tão ruim quando a gente ouve que esse R é maior que 1 e tão bom quando a gente ouve que esse R é menor que 1.
Uma outra coisa que a gente faz também, e aí vocês vão ver que esse R aqui, ele está dependendo do T, tá vendo? Mas vocês vão ver, esperem. Aí, o que é outra coisa que a gente faz também é fazer aquela F menos a B, e a gente calcula também os autovalores dessa matriz, só que agora aplicado ao meu ponto lá de equilíbrio, que era livre da doença, né? Aquele que a gente gostaria, aquele ponto de equilíbrio lá que eu tinha falado, que é esse aqui que eu repeti, né? E aí, bom, depois de muita conta, vocês verem que não é pouca conta, né? A gente acha um polinômio, né? Esse polinômio me dá um outro ponto esse polinômio me dá como vai ser os meus autovalores. E aí existe um critério que chama Hooks, não consigo falar isso direito, desculpa, que ele faz exatamente um critério para a gente saber se aqueles autovalores, lembra aqueles lá que a gente fez da outra vez de outro jeito, eles são positivos ou negativos. Na verdade, tem a parte real, positivo ou negativo. E aí eu usei esse critério. E olha quem eu achei no meu R0. Professor, que R0 é esse? Você não falou de nada desse R0, você falou do outro. Pois é, mas quando eu faço essas contas, nesse algoritmo aí, nesse critério, eu acabo chegando que para os meus autovalores ter parte real negativa, eu tenho que ter que esse cara aqui, esse R0 é menor que 1. Ou seja, que para aquele ponto meu sem doença ser estável, né, ele, ou ir para uma estabilidade, ele tem, não é ser estável, gente, ser asintoticamente estável, né, é um pouquinho mais, localmente asintoticamente estável, tá? Ele tem que estar menor que 1. É isso aí, menor que 1. Então, é isso aqui, esse teorema que está aqui embaixo, né? E aí, realmente, se a gente tem esse R0 nas condições iniciais, a gente sabe que a doença a gente está se livrando da doença, né? Isso não aconteceu no início, a gente espera um dia poder dizer que isso está acontecendo. Bom, esses são os artigos e tudo, algumas coisas que eu coloquei logo no início, que a gente foi olhando para esse negócio da transmissão, né, do vírus e tudo, só quis botar um pouquinho aí. Queria também, espero que eu tenha conseguido dar para vocês uma visão um pouquinho do que era, né, como faz essas contas, né, mesmo não fazendo conta nenhuma, mas dá uma ideia de como a gente faz. E queria, claro, mostrar, esse é o resultado que a gente teve. Isso aqui não é de agora, tá, gente? Isso aqui foi algum tempo atrás que a gente calculou. Isso é bem, na verdade, é bem do início da pandemia, se eu não me engano, aqui é dia 4/10, 4/10 do ano passado, foi a última simulação desse modelo. Esses são os dados do Brasil, e você vê que simulava muito bem, né? A gente conseguia um fit muito bom desses dados, mas que você não confia muito, né? A gente aqui acho que botava poucos dias para a gente prever, porque exatamente como tudo mudava muito rápido. Essa equipe que trabalhou comigo, né, nesse trabalho foi o Diego, a Maria e o Rafael, lá do Cefet. A Maria é uma de doutorado. Isso. Eu queria também falar um pouquinho mais, não sei se eu tenho tempo. Rosângela, me salva, eu tenho tempo ainda ou estou atrasada? Tem tempo de sobra, na verdade. Então tá. Que aí eu queria falar de um outro trabalho, né, que eu também fiz, né, tenho trabalhado com isso também, né, que foi olhar as múltiplas cepas. Eu trabalhei no meu doutorado com HIV, e HIV é um vírus de RNA, e HIV é muito mutante. Então, sempre que falavam que a Covid era um vírus de RNA, a gripe também, né, SARS, né, tudo SARS, eu acho, na verdade. Eu não vou falar isso não, porque é besteira que eu tô falando. Mas eu falava sempre isso, gente, isso vai mutar muito, isso vai dar muito problema, a gente tá com muita gente contaminando, daqui a pouco vão aparecer novas cepas. E eu sempre falava isso, eu achava que a gente tinha que fazer um modelo já prevendo mutação. Então, a gente começou a trabalhar nisso, um grupo, com esse negócio, com a ideia de prever mutação para esses modelos, né? E aí também são vários artigos que já vinham saindo na literatura, mostrando, encaminhando que poderia ter mutação. Hoje a gente já sabe que tem, tá aí, a gente tem várias cepas novas, né? Isso aqui era da época, né, algumas reportagens, porque as pessoas falavam, e eu achava graça porque eu ia às palestras e perguntava,
E as mutações? Não tem mutação ainda, né? Aí, enfim, em algum momento, claro que veio e foi forte, né? E aí, o que está acontecendo aqui? Uma outra coisa também, que eu esqueci de falar, desculpa, é que lá naquele modelo a gente não considerou reinfecção, tá? E, na verdade, a Covid tem reinfecção. A Covid, ela é também uma doençazinha triste, porque ela também, o organismo não fica imune para sempre a ela, né? Dado que você se contamine, na verdade, é um tempo até pequeno, né? Mas, enfim, tem várias discussões sobre reinfecção, mas aí a gente também propôs um modelo. Esse modelo é um ser, ó, é um ser bonitinho, a gente não botou isolamento, nada, a gente só queria ver realmente essa dinâmica de ter novas cepas. E aí, e a gente queria ver a reinfecção também. Aí eu vou mostrar para vocês aonde que está a reinfecção e vou falar que é muito rápido. Porque olha como é que é legal. Aqui, diferente de lá, a gente só tem um termo de contaminação, tá vendo? A gente só tem infectados. Então, ele sai dos suscetíveis e vira expostos. Ele sai dos expostos, ó, e vira infectados. Tá vendo? Bonitinho, ó. Suscetível menos, expostos mais. Expostos menos, infectados mais, tá? Aí é que a gente tem, aqui já muda um pouquinho, porque aqui você vai ter o termo de morte, a gente considera a morte como uma saída, um escape do sistema. A gente não está fazendo ela, mas você tem. Então, são as perdas do sistema, a gente está perdendo. E aqui só tem esse termo aqui que vai vir para os recuperados. E os recuperados, diferente daquele lá que todo mundo ficava recuperado, esse aqui não. Uma porcentagem ou um tempo depois, a gente pode pensar assim, volta a ser suscetível de novo. Tá vendo? Então, a gente tem essa ligação que ele volta para cá, tá vendo? A ser suscetível. Então, ele alimenta, o próprio sistema se realimenta. Então, ele volta para cá. Tá? Então, esse é um modelo que considera reinfecção. E onde está as múltiplas cepas, professora? Ah, onde está? Verdade. É esse J. Cada conjunto de equação desse está representando uma cepa nova, tá? Bom, aqui são os nossos, aquele modelo compartimentalzinho muito parecido com o que estava lá, né? Então, você vê que aí aqui a gente ganha essa setinha voltando para cada um deles. Agora, uma coisa que a gente fez, para ser simples, a gente não botou cepas interagindo entre elas, a gente bota separados. Como eu falei para vocês, era um primeiro modelo, a gente estava tentando observar como é que isso estava funcionando. Essas são as curvas, a gente não fitou os dados, então assim, ela não está fitada, a gente queria saber se o comportamento era parecido com o que a gente estava observando na Covid, a gente não se preocupou em ajustar a curva nesse caso, lá no outro modelo era diferente, a gente se preocupou em ajustar a curva, nesse modelo a gente não se preocupou em ajustar a curva, né, e aí a gente vê que isso aqui são suscetíveis, tá vendo, que diminuem, voltam, estabiliza. Isso aqui é o sonho de consumo se acontecesse, né? Porque é isso que a gente está dizendo. A Covid, mesmo com reinfecção, tendo modelo, ele vai e volta, mas ele estabiliza uma hora. Tudo bem que você tem as perdas, né? Você vê que você está perdendo, né? Se você for ver. A gente simulou, é fácil a gente simular a morte, ela está aqui, tá vendo? Você vê que não é tão pequena assim, ela sobe bastante, tá vendo? É um número elevado, né? E aqui a gente colocou duas cepas. E aqui, você sabe o que é interessante? É que quando você coloca duas cepas, aí você vê que você vai começar a ter muita perda realmente. E olha as curvas de morte, que você teria que somar essas curvas, né? Então, você começa a ver que realmente, cada cepa nova é como se você tivesse quase uma nova doença entrando. Então, o que aconteceu, por exemplo, no Amazonas, a gente já viu isso acontecer agora, na época que a gente estava fazendo esse modelo, a gente nem tinha visto isso acontecer ainda, mas a gente viu que realmente é uma coisa, e que, na verdade, ainda vem maior e com mais brutalidade do que veio a primeira onda, né? E isso o modelo já mostrava um pouco para a gente estava um pouco cético quanto a isso, mas isso é verdade. E quando a gente está falando de vida, gente,
é muito difícil, né, a gente ver isso, né, é muito complicado, né. Enfim, isso aqui são as conclusões do modelo, porque na época a gente estava fazendo isso, e realmente uma nova cepa prejudica muito, e a gente tem visto isso, né, a gente tem que lembrar que os vírus, eles mutam, eles podem mutar, eles mutam o tempo inteiro, toda hora eles estão mutando, toda hora eles estão se recombinando, toda hora eles estão se reinventando, né, cada vez que ele faz uma cópia de RNA lá dentro do indivíduo, dentro da célula, ele pode cometer um erro, ou ele pode mudar uma peça de lugar, então isso já muda ele um pouquinho, né, então é por isso que ele muda. É claro que a percepção que a gente tem das mutações são aquelas que estão influenciando para a gente negativamente. As que influenciam, por exemplo, positivamente, a gente nem percebe, né? Claro que quem está trabalhando geneticamente com a Covid hoje, a gente tem muita gente trabalhando com isso, está identificando essas mudanças, mas quando elas são mudanças que não fazem diferença, que bom. O problema é quando quando aparecem mutações, como apareceu a do Amazonas, né, ou a da Inglaterra, tiveram várias cepas que mudaram para prejudicar mais, né? Ou seja, para de alguma forma fazer que o sistema para o ser humano ficasse mais abalado. Essa equipe que trabalhou comigo nesse trabalho, uma grande amiga, a Cláudia, o Edilson e o Xian. Tá? O Xian é um aluno de pós-doc da Cláudia. E o Edilson também é um grande amigo. Bom, gente, era isso que eu queria falar de matemática, e eu separei 2 slides para falar do meu projeto, que eu queria convidar vocês lá para irem visitar o meu projeto no Instagram das minhas meninas. Na verdade, meu não, porque de meu não tem nada. Esse projeto já é das meninas, eu não faço mais de nada nesse projeto. São elas que fazem tudo, elas que tomam conta, elas que, enfim, elas que fazem tudo. Sou muito grata a elas por me ajudarem nisso. Essa é a equipe anterior do projeto, a gente acabou de ter processo de seleção, então esse quadrinho vai ter que ser mudado em breve, né, mas são elas, e eu só queria aqui agradecer mesmo a elas, e dizer que muito obrigada, meninas, por vocês sempre estarem comigo, os professores também, que trabalham comigo no projeto, eu não sou a única professora do projeto, eu tenho a Ana Corbo, que me ajuda muito, a Carol, né, a Carol Ponce, que me ajuda bastante, e o André também me ajuda muito. A Marcela, que é minha aluna do projeto, está aí botando o Instagram do projeto, visita lá, curte a gente. É isso. E muito obrigada aí por vocês terem a paciência de me ouvir. E eu quero agradecer demais, demais o convite, gente. Eu estou super, super feliz de estar aqui. Assim, quando eu recebi esse convite, eu fiquei super feliz, pulei de alegria, porque eu adorei. Falei, não acredito que eu vou poder falar com elas, porque realmente eu sou apaixonada pelo projeto de vocês. Assim, fiquei muito, muito feliz mesmo. Muito obrigada. Na verdade, a gente que tem que agradecer. A gente ficou assim, bem ansioso, assim, pensando, quem é que a gente vai chamar? E aí eu pensei, gente, tem uma professora, ela trabalha com uma coisa bem legal, vamos tentar. E a gente ficou assim, com expectativa, sabe? Bem feliz, assim, quando você disse, com certeza, quero sim. Aí a gente ficou tão feliz. Começou, não, agora vai dar certo, agora esse evento vai andar. Se ela vai estar aqui, o evento vai andar. E andou, olha só, andou. O evento tá lindo. Então, assim, a gente agradece muito, muito, muito mesmo. Tem perguntas? Algumas pessoas fizeram perguntas para você, certo? A gente vai exibir aqui e tal, para você responder. E tem alguns comentários, coisas como você é incrível, foi a melhor professora de cálculo que eu tive. Então, assim, são coisas que valem a pena a gente ler também. Olha só, a Juliana, ela está falando assim, muito interessante como foi construído o diagrama. Considera muitas variáveis envolvidas. Ela fez esse comentário assim. Daisy, você já fez modelo de outras doenças sem ser a Covid-19? Várias. É que assim, eu trabalhei no doutorado com HIV, né? Só que aí era legal também, porque o HIV não é ser humano, né? O modelo, ele é entre células. Então, ele olha dentro do organismo como as células fazem essa dinâmica, como elas se comportam. Então, é bem interessante também.
E trabalhei também com dengue, a gente já fez modelos de dengue, já fiz modelos também para hanseníase, tem um trabalho com hanseníase bem legal, que é uma doença também muito, muito complicada, e zika, é tudo ligado à dengue, né, zika, chikungunya, todos os modelos de dengue que a gente fez, porque na verdade você usa os parâmetros da dengue, mas aí você poder, como o vetor é o mesmo, você poderia também trabalhar com com essas outras doenças. Também agora eu estou com um modelo super legal que a gente está trabalhando, que é para simular mexilhão. Porque os mexilhões, olha as coisas. Quem trabalha com biomatemática, gente, é muito interessante, sabe? Muito legal. Eu sou apaixonada pela minha área, não posso negar, assim, eu acertei. O mexilhão, ele tem uma espécie que é invasora no Brasil, e que ele fica perto das hidrelétricas, e aí ele acaba com as turbinas das hidrelétricas, né? Esse tal desse mexilhão dourado. E aí a gente está fazendo um trabalho simulando exatamente o crescimento, a densidade de mexilhão dourados perto das barragens de usinas elétricas. E esse trabalho é super legal, porque é um trabalho bem prático, assim mesmo. As pessoas precisam realmente, não que os outros não sejam, gente, mas é porque quem. Por exemplo, o HIV, eu trabalhava muito na teoria, né? Mesmo na Covid, a gente trabalhou fazendo os modelos, mas não tinha, assim, alguém que estava lá interessado em olhar. Esse do mexilhão, realmente, tem gente muito preocupada, porque gera muito gasto para as empresas, né? As hidrelétricas. Eu acho que foram esses, Marcelo. Não sei se tem mais algum. Talvez tenha, que eu esteja agora aqui esquecendo. Mas é bem legal. Você pode sempre pensar em simular o que você quiser. Mais uma. O Walter está perguntando. Professora, qual o programa que você utilizou para cálculo de jacobiano e pontos de equilíbrio? Foi o Maple. É um programa bem... Eu sei, há muitos anos eu uso, né? Então, eu uso o Maple. E olha, uma pergunta do professor do departamento de matemática aqui da UFRN. Ele fala: o quanto de matemática e o que e quanto de biologia é necessário para trabalhar nessa área? Olha, assim, vou ser até honesta, vou contar a minha história, né? Eu acho que eu perdi, eu não contei. Eu fiz matemática, até a Rosângela falou, eu fiz matemática, eu sou bacharel em matemática, depois eu fiz mestrado e doutorado em matemática. Eu fiz mestrado no IMPA e doutorado no IMPA, né? Então, assim, eu fiz matemática, né? Na verdade, assim, todas as minhas cadeiras eram de matemática. Consegui fazer algumas cadeiras de matemática aplicada na época do doutorado, mas, assim, na verdade, a maior parte até, eu fiz bastante coisa de matemática pura mesmo, né? Em análise, a minha secundária é otimização, então, assim, mas foi bem legal, assim, eu gostava. Então, assim, a minha base matemática era uma base matemática, assim, eu considero boa, né? Mas biológica, cara, a gente não sabia nada de biologia, assim, eu tinha estudado biologia no colégio, no ensino médio, para fazer vestibular. Então, assim, na minha época era vestibular, não era Enem, tá? Me respeitem, que eu sou idosa. E, assim, eu fui estudando, no início, eu tinha um grupo, eu lembro disso, era fantástico esse grupo, com biólogos, que a gente ficava estudando muito evolução, até epidemiologia, então foi muito legal isso, porque você precisa ter algum conhecimento de biologia. Quando eu digo que quando você vai trabalhar no modelo, por exemplo, agora esse do mexilhão é completamente novo, né? Não tá, eu comecei a trabalhar até durante a pandemia com esse modelo, eu tive que estudar e ler muita coisa sobre o mexilhão dourado, porque era para saber como era a dinâmica dele. E a gente tem no grupo uma bióloga que conta para a gente como isso acontece. Então, assim, se você não tem a base biológica, é importante você ter um biólogo que te ajude. Você com um biólogo ajudando, disposto a trabalhar, também funciona bem, tá? Mas assim, ou se não, muito cara e coragem de ir lá e realmente estudar biologia. Você tem que se dedicar aí algumas horas no seu dia para aprender a biologia envolvida. Mas a Viviane, ela falou aqui pra gente, ó, encerramento com chave de ouro. Muito obrigada pela palestra. Ai, obrigada, e é a Viviane que está dizendo isso, viu? Obrigada, Viviane.
E aí a gente tem alguns comentários, né? Elaine sempre fala muito bem de você, viu? Muito, muito, muito bem. Saudade. Não vejo a hora, gente, dessa pandemia acabar, não aguento ficar longe de todo mundo. É bom que tem encontro. A gente tem mais um comentário, né? A Diana, ela fala, sou estudante de bio e me passaram diversas coisas na mente durante a apresentação. Amei demais. Ó, se quiser estudar, vamos lá. Vamos lá. A gente junta você com a Rosângela e pronto. A gente faz um modelo, acabou. Eu assumo que eu ia adorar, na verdade. Mas eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Eu queria que você me dissesse, né, se dentro do que você consegue trabalhar de matemática, dentro da biomatemática, você consegue dizer para a gente qual seria, por exemplo, a melhor forma de contenção de doenças parecidas com Covid, não necessariamente Covid, né, mas doenças como Covid, sem a vacina, numa situação onde a gente não tem a vacina mesmo. E aí, matematicamente falando, né, qual seria a melhor isolamento forma social. Não tem jeito, gente. Na verdade, hoje os modelos já falavam isso, né? Porque você tem um crescimento muito rápido da doença, as curvas mostram isso, né? Então você tem que isolar. É você diminuir o número de suscetíveis. Como é que você diminui o número de suscetíveis? É você isolando as pessoas. Então, por exemplo, tem doenças que hoje você não vê saindo do. Estão aí, são doenças gravíssimas como o ebola. E você vai perguntar assim, por que o ebola, ele não sai, por exemplo, de algumas regiões onde ele está isolado? Porque o ebola é super controlado. Se você tem um caso de ebola em algum lugar, ele vai ser extremamente vigiado. São doenças que se acompanham. E também o ebola tem outra vertente, uma doença que mata muito e rápido. Então, basicamente, todo mundo que pega morre. Então, você isola e acaba com os focos. É isso que fazem mesmo. É tão cruel quanto você está pensando. Mas não tem outro jeito a dar, porque você está vendo aí a Covid, que não é uma doença tão letal, tá, gente? A Covid não é tão letal. E por isso que a Covid teve essa facilidade de sair. Porque ela não é tão letal, então ela não mata tão rápido. Ela tem muito assintomático. Né? Então, muita gente que não sabia que estava com a doença saiu espalhando a doença, isso tem muito. É uma doença de transmissão aérea, que é diferente também do ebola, né? Então, é uma doença que você pega muito fácil, na verdade, né? Todos esses vírus, como gripe, são muito fáceis de pegar. Então, é uma doença de muito difícil controle. E hoje, com essa dinâmica que a gente tem, né, que a gente tinha, né, eu acho, por exemplo, que depois da Covid, os nossos protocolos sanitários vão mudar, de aeroporto, de trânsito, porque a gente tinha realmente protocolos muito livres, porque a gente não tinha tido nenhuma doença ainda que tinha feito isso que a Covid fez. E você vê que a China se isolou e ela conseguiu controlar. Bom, depois da vacina, claro, a gente vai voltar à vida normal. Mas eu vou ser honesto para você também. Pelo que eu estou vendo da Covid, das mutações, a gente vai ter vacina de Covid todo ano, como a gente tem da gripe. Né? Então, é um grande negócio o Brasil resolver investir em vacina e resolver, sim, financiar a vacina, porque vai ser um grande negócio quem estiver produzindo, como é a vacina da gripe, né? Um grande negócio, você muda cepa todo ano, todo mundo se vacina. E a Covid mais ainda porque ela está mais letal ainda na nossa população do que a gripe, né? Então, eu acredito que... Não sei se eu te respondi, Rosângela. Respondeu sim, na verdade. Obrigada. Eu queria pedir para você falar um pouquinho, a gente tem tempo ainda, mas pode ser de forma bem rápida, se você quiser, sobre o seu projeto do Meninas Vamos Fazer Ciência, lá com o pessoal do Cefet. Eu acompanho assim, muito pela rede social, pelo Instagram. Eu queria que você falasse assim, pode ser rapidamente sobre o projeto. Pois é, esse projeto, assim, eu comecei esse projeto em 2019, foi a primeira edição dele, e foi uma palestra que eu vi em 2018, foi até a Carolina Araújo que deu essa palestra num evento, e ela falou de um artigo, dentre muitos artigos, ela falou de um artigo, que dizia que crianças que com 5 anos foram feitos um experimento com crianças de 5 a 7 anos,
E crianças de 5 anos, deixa eu contar o experimento, que aí vocês entendem. Era contada a história de uma pessoa brilhante para essas crianças, e depois colocavam 4 fotos, 2 homens e 2 mulheres. E as crianças de 5 anos, elas em geral se identificavam com o próprio gênero. Se você era menina, você escolhia as mulheres, se você era menino, você escolhia os homens. Só que depois de 5 anos, as crianças de 6 e 7 anos, elas já começavam a se identificar, os meninos continuavam se identificando com os homens, mas as meninas, elas começavam a identificar que aquela pessoa brilhante era um homem. Ou seja, ela não mais se via como sendo uma pessoa brilhante. E isso ficou muito na minha cabeça, assim, como que uma criança de 6, 7 anos, ela já acha que o outro, só por ser de outro sexo, é mais brilhante do que é. Esse experimento, na verdade, não foi feito só assim, foi feito também com gentileza, né? Contava uma história de uma pessoa muito gentil, muito agradável, e aí acontecia exatamente o contrário. 5 anos, todo mundo se identifica com o próprio gênero, mais ou menos. Depois, 6 e 7, as meninas identificavam as mulheres como sendo gentil, e os homens também identificavam as mulheres como sendo gentil. Ou seja, eles também começam a achar que o sexo deles não, né, o gênero deles não é gentil. Então, isso ficou muito na minha cabeça, porque isso é uma coisa da sociedade. Isso não é biológico, isso é da sociedade. A gente cria uma sociedade, a gente tem uma sociedade onde meninas se acham gentis e não se acham brilhantes, e meninos se acham brilhantes e não se acham gentis. Né? Então, a gente tem aí uma sociedade que está passando essa informação para as crianças. E eu comecei a pensar como eu podia ajudar, eu queria de alguma forma ajudar a melhorar isso. E aí veio essa ideia do projeto Meninas Vamos Fazer Ciências, que a ideia era pegar meninas da escola onde eu trabalho, do Cefet, tanto as meninas do ensino médio quanto as da graduação, e levar às escolas públicas de ensino fundamental 1 e 2 e mostrar elas fazendo experimentos simples de ciência. A gente queria mostrar experimentos simples, a gente queria mostrar uma vela que levanta água, entendeu? A gente queria mostrar óleo se misturando, coisas simples, que as crianças pudessem ver os experimentos e a gente contar as histórias, né? Um experimento que, por exemplo, é um sucesso total, façam em casa quem tem filho, porque é um experimento, eu nunca vi um sucesso tão grande, é o tal do slime não newtoniano. É só maisena água, gente, faz em casa, as crianças amam, porque você, né, é um experimento fácil, e é bem interessante, e as crianças amam o experimento. Então, assim, era isso, a ideia era essa, e era mostrar meninas, né, sempre meninas. E aí o projeto foi crescendo, elas queriam falar também de mulheres importantes, cientistas, aí elas inventaram a hashtag Conhecendo uma Cientista, então elas ficam lá, fazem toda semana, eu acho, agora não sei se está de 15 em 15 dias, elas publicam a história de uma cientista, né, que elas escolhem, elas vão pesquisar sobre a cientista, e é isso, aí a gente está lá e eu peço que vocês sigam a gente. A gente, na pandemia, não pôde mais ir para as escolas, porque era meu divertimento, eu adorava, tá? Eu vou admitir que eu adorava ir nas escolas, brincar com as crianças. Eu acho que eu me divertia mais que as crianças. Mas durante a pandemia a gente está só realmente fazendo os experimentos no Instagram, né, no Facebook. Acho que tem TikTok também agora. Eu sou péssima nisso. A Rosângela viu hoje, eu não conseguia entrar direito nas coisas, então, assim, elas fazem tudo. E a gente também fez algumas lives, né? A gente faz de vez em quando algumas lives. Ano passado a gente fez mais, esse ano a gente, depois que, na verdade, assim, honestamente, depois que as aulas voltaram, né? A gente tem que admitir que esse estudo online, ele tá muito complicado, né? Tá todo mundo passando dificuldade, né? Eu não sei como é que tá sendo na FRN, mas lá, tanto os alunos estão muito cansados, as alunas estão muito cansadas, como as professoras e os professores também estão muito cansados, né? É um trabalho realmente que está tá desgastante, né? A gente quer que os alunos aprendam o máximo possível, obviamente. Nosso papel é ensinar, educar. E a gente quer que todos os nossos alunos aprendam muito. E os alunos querem aprender, mas para aprender desse jeito é um pouco mais duro, né? É árduo demais, né? Isso. Você mencionou Potemáticas e eu vou pegar o gancho do que você falou, fazer um pouquinho de propaganda do Potemáticas também, sabe? O Potemáticas é um projeto
com a coordenação da professora Elaine, e tem como bolsistas hoje voluntárias, né, que é chamada, o período da chamada do CNPq, que a gente, do nosso edital, ele acabou, e somos eu, Lara e Luana. Inclusive, mais tarde a gente vai fazer uma livezinha no outro Instagram sobre o projeto, então, Lara pode colocar aí os dados, que a gente vai estar lá também, logo depois desse evento. E a ideia, eu acho, é basicamente bem parecida com a do seu projeto, Deise. A gente vai nas escolas, não mais, né, dadas as condições, mas a gente ia nas escolas, preparava oficinas, gincanas, palestras, então a gente já pensava como é que a gente podia ensinar um pouquinho de matemática, né? E nessas escolas a gente tinha um bolsistas de iniciação científica júnior, que eram alunas da escola, e todas mulheres, todas meninas. Então, elas conversavam com a gente e elas atuavam com a gente dentro das oficinas, das atividades. E a ideia era mostrar que elas estavam ali, elas podiam fazer matemática, elas podiam desenvolver alguma coisa, podiam tomar a liderança e fazer as atividades junto com os colegas. E era muito legal que a gente viu o colega chegando assim, vem cá, o que é isso? Como é que faz isso? E as meninas ficavam bem felizes, assim, respondendo, sabe? E aí a gente faz atividades assim. Uma das atividades que a gente achou mais bacana foi quando a gente levou massa de biscuit, os palitinhos, e eles montaram os poliedros de Platão, né? Os sólidos geométricos. E aí eles ficaram assim encantados, porque primeiro colocaram a mão na massa, né? E o fato deles verem um pouquinho, que Elaine deu uma oficina também de topologia, então eles verem um pouquinho de topologia, eles pegarem aquele sólido, eles puderem olhar, dizer o que é fácil, o que é aresta, né? Qual é a relação que a gente encontra. Isso é uma coisa muito bacana, e o pessoal adorou mesmo. A gente ainda quer continuar o projeto, tentou fazer algumas atividades durante a pandemia, mas ensino remoto e as escolas públicas não tendo aula, acabou dificultando um pouquinho o trabalho da gente. Mas a ideia é bem parecida, e que venham mais projetos do tipo. Participando de alguns eventos, eu percebi que existem muitos projetos assim, muitos, que às vezes a gente só não consegue tanta visibilidade, né? Então, assim, é interessante que a gente compartilhe um pouquinho sobre eles. Então, a gente está só aguardando, né? Todo mundo vacinado, as aulas voltando, todo mundo com segurança, para poder retomar as atividades também. Eu costumo dizer que a gente tem que ter um projeto desse em cada sala de aula. Tem uma sala de aula, a gente pode fazer um projeto desse, ainda tem espaço, sempre, porque, assim, tendo boa vontade, sempre. E é muito legal mesmo, porque a gente se divertia muito. Às vezes levava pirulito, eles adoravam, ficavam, tem pirulito hoje. Eu ia falar isso para os sólidos, leva jujuba e palitinho, eles adoram, porque depois eles comem a jujuba, eles ficam super felizes. Agora com a pandemia não dá mais, né? Que você imagina como era a bagunça de jujuba passando na mão de um e de outro, né? Falei que essa pandemia vai mudar tudo, nem jujuba mais vai poder levar. Porque... tem um comentário, tem alguns comentários aqui na nossa plataforma, e aí tem um comentário assim que eu achei bem interessante, que a Diana faz. Eu acho essas ideias tão incríveis. Trabalho com pesquisas voltadas para o ensino de crianças com transtornos específicos de aprendizagem, e matemática é uma das áreas mais divertidas para eles. Eu acho que a matemática pode sim ser divertida. Na verdade, eu me encantei com matemática desde muito cedo, né? Então, acho que esse é o diferencial. Acho que a gente consegue. Acho que o ponto é esse, a gente consegue. E tem resultados positivos, né? A gente vê as alunas das escolas dizendo que querem fazer matemática, querem fazer engenharia. Antes achavam que não poderiam fazer cursos assim de engenharia. Antes não pensavam em fazer cursos de graduação. Hoje já querem, já sabem que querem algo que envolva matemática. Acho que isso é muito... deixa o coração quentinho, né? Isso é gratificante. Abrir portas é muito bom, né? Abrir portas no sentido... É bem interessante, porque não é abrir portas, você não está abrindo portas para ninguém entrar no sentido de que você está oferecendo não, mas é abrir portas para que a pessoa possa pensar que ela pode fazer aquilo. Olha como é que isso é muito louco, né? Você dá a oportunidade da pessoa acreditar que ela pode, é muito importante isso, né? Eu acho que esse é talvez esse era o principal objetivo da gente, mostrar que elas podiam, né? Eu acho que isso é muito bacana. A Maité, ela colocou aqui, falando um pouco sobre a mesa que vai rolar nos canais do YouTube da SBM e da SBMAC, agora de 6 horas, certo? É uma mesa também temática, com essa ideia de comemorar, né, o dia de hoje, né? 12 de maio, razões para celebrar, razões para lutar.
Então, quem quiser dar uma olhadinha, também tem mais essa programação, ainda se alastra pelo resto do dia. Daisy, eu acho que não tem mais nenhum comentário, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer em nome de todo mundo da organização. Inclusive, as meninas estão aqui, deixa eu botar elas para agradecerem pessoalmente para você também. Eu que agradeço, gente. Essa aqui é a comissão, certo? Elas, assim, todo Lindas. mundo se dedicando demais para esse evento. A gente fica muito feliz com você ter aceitado e você estar aqui. A gente está muito feliz mesmo. Eu que estou feliz, gente. Vocês não fazem ideia como eu fiquei feliz de vir falar aqui. Foi muito bom. Nossa, eu fiquei tão feliz quando fui convidada. Nossa, vocês não fazem a menor ideia. Eu que agradeço. Então, nos próximos você já esteja aqui participando com a gente de novo. Tá bom? Mas se eu não for convidada, eu vou estar participando de qualquer jeito. Então, vou estar lá no chat. Muito bom. Então, assim, muito obrigada. Certo? Encerrar com chave de ouro, como disse a Viviane. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todo mundo que teve paciência de me ouvir também.